Bem, antes de mais nada, precisamos concluir aqui se, afinal, há uma crise na igreja, não é? Porque antes de falarmos sobre a crise na igreja, o que seria uma petição de princípio, é preciso perguntar-nos, primeiramente, se, afinal, hoje em dia, há uma crise na igreja. Bem, a resposta é claro, e, na verdade, é até evidente. Milhares de padres abandonaram seu sacerdócio. Milhares de religiosos e de religiosas retornaram à vida secular. Na Europa e na América do Norte, as vocações após o Concílio Vaticano II se tornaram cada vez mais raras. E não se pode nem mais computar o número de seminários, conventos e casas religiosas que tiveram de fechar. Para dar um exemplo, em questão de números, né? No conjunto da igreja entre 1962 e 1972, ou seja, 10 anos, 21.320 padres foram reduzidos ao estado leigo. Não estão incluídos neste número, claro, aqueles que deixaram de exercer a função e que nem mesmo solicitaram a dispensa. Entre 1967 e 1974, 30 a 40 mil padres teriam abandonado sua vocação. Esses números, por si só, logo após o Concílio Vaticano II, demonstram alguma coisa da crise na igreja, creio eu, e que seria difícil negar, não é? Todos os dados retirados do Catecismo da Crise na Igreja Católica do padre Matheus Gudon. Então, nós vemos números não mentem, não é? E, afinal de contas, o que nós podemos nos perguntar seria se a crise ela se deu em vista de um zeitgeist, ou seja, de um espírito do tempo, ou se a crise se deu em virtude de um erro cometido pelos papas conciliares, né? Pelo Concílio Vaticano II como um todo, pelo clero da época. Bem, nessa foto que está aí, vocês estão vendo hippies em um festival usando paramentos, casulas romanas, descartadas logo no período do pós-concílio. A pergunta que fica é justamente se é apenas questão de tempo ou se é algo proposital. Bem, logo após o Concílio Vaticano II terminar, todo mundo que foi numa paróquia, numa cidade, numa igreja, deve ter alguma história para contar de um altar que foi destruído, de um paramento que foi jogado fora, de alguma coisa que foi descartada, né? Para colocar, por exemplo, o vídeo de um padre de Florianópolis falando contra as casulas romanas, aí na tela. Bem, após a demonstração desse vídeo, creio que nós não podemos isentar de culpa, justamente, muitos destes que, de fato, se valeram do concílio para conseguir, através dele, a destruição completa da tradição. Não completa, claro, porque a igreja não pode, isso não pode acontecer, porém, dentro dos ambientes oficiais, com certeza. Assim, é evidente que há uma crise na igreja, que as faltas de vocações são inúmeras. E, assim, vejam, 30 a 40 mil padres. E hoje, nós vemos mesmo, por exemplo, a Faculdade Sacerdotal São Pio X, mesmo juntando todos os institutos, nós não temos mais de tradicionais, né? Nós não temos mais de 2.000 padres juntos. Assim, é um número absurdo, 30 a 40 mil logo no pós-concílio largarem a sua vocação. Isso é mais do que 20 vezes o número de sacerdotes tradicionais que celebram a missa tridentina hoje em 2025. Assim, estamos realmente reduzidos a um número pequeno, ínfimo. E, bem, precisamos tratar ponderadamente sobre a missa nova, sobre os novos sacramentos, sobre a doutrina do Concílio Vaticano II, claro. Porém, é impossível, humanamente falando, negar uma causa e efeito entre um e outro. Ou seja, entre o espírito dos inovadores, as suas pretensões, as suas realizações e as suas consequências, ou seja, a perda das vocações, a perda da fé por uma boa parte dos fiéis. Tanto que o Papa Paulo VI, no final de sua vida, sempre estava irritado, e ele confessa isso muitas vezes em cartas ao seu amigo Jean Guiton, por exemplo, e lendo aqui uma citação, lembro-me que
Com os meus artigos e as minhas intervenções, quis mostrar que depois do concílio, as vocações espirituais aumentariam em número e em zelo, que as conversões também aumentariam e que a fé dos católicos seria reavivada e expandida. Aconteceu o contrário, e a tal ponto que numa conversa sobre isso com Paulo VI, viu perder a paciência. Ou seja, aquele mesmo Papa que falou que, por alguma razão, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus, claro, ele deixando a janela aberta é muito mais fácil. Entretanto, nós não podemos ver senão que a confissão feita pelos próprios fautores dessa grande situação já demonstram em evidência também uma culpabilização da parte deles, ou seja, que eles também têm culpa no cartório, e não apenas uma culpa, porém a maior culpa, porque eles são muito mais do que um hippie, muito mais do que uma pessoa que não tem a dignidade sacerdotal, episcopal e muito mais papal, o peso incide sobre eles de modo muito mais pesado, com muito mais culpa. Portanto, sim, é uma crise e, como diria Gustavo Corsão, é uma crise de fé e ela é grave. Isso também citando Júlio Fleischmann, né, o pai de Dom Lourenço. Assim, nós não podemos senão que concluir que a crise na igreja, ela existe. Agora, ela se manifesta de diferentes maneiras em diferentes lugares. Por exemplo, a teologia da libertação. A teologia da libertação dá espaço para um vídeo inteiramente à parte. Porém, a teologia da libertação, ela já foi tão falada no Brasil, na América Latina, que como uma cortina de fumaça, e esse é o problema da sua instrumentalização enquanto tema. Nós podemos dizer que ela é uma cortina de fumaça, justamente porque a instrumentalização da teologia da libertação não tem senão como propósito dizer que, na realidade, é somente alguns padres, alguns bispos, alguns sacerdotes que são desviados da doutrina da Igreja Católica por causa da teologia da libertação, que são a crise na igreja. Eles resumem a crise na igreja. Quando não, muito pelo contrário. Tanto que a teologia da libertação ela não existiu na Europa, não no mesmo nível que no Brasil, e nós vemos que a Europa está em um estado de fé até pior do que o Brasil. Então, na realidade, não. A teologia da libertação é um dos frutos, uma das consequências do Concílio Vaticano II e da sua doutrina. Não a única situação, justamente, de crise na igreja. Muito pelo contrário. A teologia da libertação é uma consequência, justamente, da doutrina do Concílio Vaticano II aplicada na prática e que influiu dessa maneira na América Latina, porque nós temos uma grande pobreza, grandes dificuldades, não é? Grandes hã, diferenças, de fato, entre uma população, a classe A, a classe B, a classe C. Há, de fato, uma desigualdade muito grande e poderia incidir, sim, a caridade cristã, justamente porque os ricos são ricos para ajudarem os pobres e os pobres são pobres justamente para solicitarem ajuda dos ricos com humildade e assim que todo mundo possa se ajudar mutuamente através da virtude, vendo as diferenças como um bem, porque elas são a ocasião para o exercício das virtudes, como a igreja sempre fez, e porque Deus, ele não é justamente inconsciente do valor e do suor e do sangue humano, não, pelo contrário, ele se compadece disso, ele não é indiferente, ainda assim, não é colocando o pobre no lugar de Deus que vamos solucionar essa questão, essa situação. Pelo contrário, porque os pobres, de certo modo, sim, espelham a Cristo, que era pobre, porém, espelham. O espelho não é a imagem em si mesma, ela é apenas uma tentativa de refleti-la. E dessa maneira, eles devem também ser tratados com dignidade, justamente porque Cristo assim desejou. E porque ele, é claro, se valeu dessa analogia, deste reflexo, para ensinar um pouco sobre de modo teológico, né? Ou seja, sobre o seu reino não ser deste mundo. Ainda assim, isso é apenas uma situação entre tantas outras. O que prevaleceu, sobretudo na Europa, foi a Nouvelle Teologia, ou seja, a nova teologia, e esse espírito da existencialista do final da Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra, que levou, consequentemente, a uma grande dúvida de consciência, uma dúvida de fé,
da por parte de uma grande leva de intelectuais. Deste modo, nós vimos gradualmente, gradativamente, acontecer uma diferença, uma mudança bastante grave, justamente em muitos sentidos. Deste modo, nós vemos uma doutrinas, sobretudo de caráter humanista, existencialista, subjetivista, se espalhando ao redor de toda a Europa, de modo a colocar todos numa certa dúvida de fé, vendo as dificuldades da Segunda Guerra Mundial e buscando compreendê-las com a ótica de Deus, né? Como é que pode ser possível que Deus exista e que isso tenha acontecido? Resumidamente. Assim, na Europa se deu uma crise de um caráter muito mais intelectual, que justamente por não termos estes meios e essa capacidade de adesão na América Latina como um todo, porque uma boa parte da população passa por dificuldades que são muito mais imediatas do que dificuldades de fato espirituais, porém dificuldades materiais. Deste modo, o que aconteceu foi que aqui repercutiu de uma outra maneira, porém é a adaptação da mesma doutrina. Assim, colocar o teologia da libertação, ela só é um malho no Brasil, por assim dizer, na América Latina. Não colocá-la como de fato a causa da crise da igreja, que é universal e não particular, e que nitidamente afeta todos os países, seria uma grande falácia, e não é isso que nós devemos e podemos admitir. Não, pelo contrário, a crise, antes de mais nada, é a aceitação dessas doutrinas humanistas, subjetivistas, dentro da igreja por meio destes homens, que, consequentemente, levou também, numa adaptação dessas mesmas doutrinas a outros países, a criação da teologia da libertação, como uma maneira de batizar o marxismo e a imanência, né, materialista e todo esse discurso de luta de classes. Resumidamente, é isto. Entretanto, e isto é apenas um dos males, não é o male por si, que não podemos dizer senão que é uma consequência entre causa e efeito do Concílio Vaticano II, resumidamente, que gerou não apenas os males no Brasil, na América Latina, porém em toda a Igreja. A perda de vocações, a perda de fé, a mudança da concepção de sacerdócio, a mudança da concepção de missa, a mudança da concepção da fé católica como um todo, né? A entrada do colegialismo, que é a democracia dentro da igreja, a entrada da liberdade religiosa e da liberdade de consciência e, bem, resumidamente é isso. Ou seja, a democracia, que seria justamente o colegialismo, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, né, que de uma tolerância se degenerou numa liberdade, justamente porque o próprio magistério, o Concílio Vaticano II, o magistério, ele dá a entender, por causa dessas ambiguidades, a possibilidade para muitas coisas, e em vista disso, como em dubis libertas, ou seja, em dúvida é liberdade, em dúvida é liberdade, não podemos concluir senão que, de fato, nas num discurso ambíguo, tolerância se traduz por liberdade irrestrita, ou seja, um mal que é tolerado porque não é possível eliminá-lo agora, ou não é prudencial eliminá-lo agora por completo, ele passa, na realidade, a ser aceito até como um bem, porque a tolerância implica um mal, a liberdade implica um bem, resumidamente. E assim, dando uma dúvida tão ampla, tão larga, em tantos campos da teologia católica, nós não podemos esperar senão que, abrindo-se tantas possibilidades, cheguemos às piores conclusões, justamente porque vemos então uma igreja que está sendo conduzida por loucos e que acaba dando margem para todo tipo de liberdade que se converte, então, na realidade, numa licenciosidade, numa libertinagem, dando espaço a tudo e todos, tudo e todos, tudo e todas, exceto para
a tradição católica, porque onde a mentira é permitida, a verdade é proibida, porque a verdade justamente causa um incômodo que é absoluto àqueles que desejam permanecer no erro. Resumindo, é isso. Então, essa é a grande crise do Vaticano II e não podemos concluir senão que ela vem justamente a crise da Igreja Católica pela qual ela passa agora, esta que estamos, não a crise ariana, não crises passadas, porém a que estamos agora, ela não é senão que uma consequência do Concílio Vaticano II. E é isso que deve ser esclarecido, deve ser claro para todos nós.